Olá, excelentes, tudo bem com vocês? Me diz aí como que vocês estão. Hoje é o nosso primeiro episódio do nosso podcast Pense Diferente. E hoje eu estou aqui com um convidado. Eu quero falar um pouco não da história, que ele que vai falar da história dele, mas eu quero falar um pouco dele, tá? Ele é marido, ele é pai, ele é militar, ele é empresário e ele é mentor de homens. Então, eu gostaria de estar falando com essa pessoa que para mim é extraordinária. Então, hoje, nosso primeiro episódio, eu vou estar entrevistando nada mais, nada menos que o meu marido, Iago Antunes. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Iago. Muito obrigado, né? Obrigado por me receber no nosso podcast, né? Dispenso apresentações, igual ela fez, né? Já para mim já falou tudo, mas é bom, né? É legal ver que a esposa, né? Pra quem não sabe, minha esposa tem essa visão, né? De mim e nós estamos aí. Eu sou um pouco do que ela falou, né? Militar, empresário, nós temos a nossa empresa, pai e a gente vai se desdobrando nisso daí, né? Aqui a gente está para falar do nosso podcast, nosso primeiro episódio, e é uma realização de um dos nossos sonhos. E a nossa ideia é trazer para você que quando nós pensamos diferente, algo extraordinário acontece, né, Iago? A gente realmente estamos disponível a, a pensar diferente, a estar aberto ao nosso campo, a novas possibilidades. E eu queria conversar com o Iago de uma forma aberta para que você entenda que se hoje você está numa situação, é totalmente possível mudar quando você pensa de uma forma diferente. Então, eu queria começar aqui fazendo algumas perguntas para o Iago. Iago, eu sei que você teve uma infância bem desafiadora. Então, me conta um pouco de como foi essa sua infância, né? Como foi essa sua história ali no começo da tua vida? Bom, sou baiano, né? As pessoas até brincam um pouco, baiano paulista. Eu vim muito pequeno pra cá, né, da Bahia. E aí eu cresci ali em Guarulhos. A infância foi um pouquinho complicada. Eu morei num assentamento do MTST, numa invasão, numa comunidade. E cresci ali, né? Então até a minha adolescência foi desafiador, vamos dizer assim. Porque ali a gente via a criminalidade de perto, ali a gente via a escassez de perto, rua de terra, barraco de lona, barraco de madeira, essa foi a minha realidade. E a gente sobrevivia com muito pouco, né? Assim, a minha infância foi basicamente nisso. Minha adolescência foi basicamente nisso. E eu comecei a andar um pouco, né, quando eu já estava já indo para a juventude, vamos dizer assim. Eu completei os 18 anos, 17, 18 anos ali, eu já comecei a andar fora daquele ambiente, que já não cabia mais pra mim. E como é que foi para ti entender? Lógico, quando a gente é criança, a gente não tem muita percepção do que está acontecendo e tudo que está acontecendo ao nosso redor. Para a criança tá tudo bem. E geralmente as pessoas falam que morar em comunidade, vir desses locais é desafiador para poder ter uma vida próspera. E a gente sabe que prosperidade ela não está relacionada somente ao dinheiro, mas sim em todas as áreas da nossa vida. Qual que foi a virada de chave para você? Qual que foi o que te fez pensar diferente para entender ali você não queria mais não estar no local, mas mudar a tua realidade. É o romper da bolha, né? É o romper da bolha. O romper a bolha que você está é dolorido, né? Eu nunca me encaixava naquele ambiente. Brinquei bastante na rua, tive meus amigos de infância naquele local, né? Meu pai e minha mãe, eles me ensinaram tudo que eles podiam, me deram o que eles tinham naquele momento. Só que eu não me encaixava naquele ambiente. Eu não me encaixava naquele negócio de ter que andar descalço, eu não me encaixava naquela situação de estar vivendo com muito pouco, né? Eu nunca me vi naquela situação, não imaginava eu crescer ali. Então o romper dessa bolha já começou quando eu era já pequeno, quando eu tava ali com uns 12 anos de idade, né? Eu tive um encontro, vamos dizer assim, com Cristo,
né? Vamos falar um pouco da espiritualidade, porque foi o que agregou alguns valores para mim. Eu venho de uma família militar. Minha mãe foi militar, o meu pai foi militar, o meu pai do coração, né, meu pai que me criou, foi militar. Então, assim, eu já vim sendo criado com umas doutrinas, né, de obediência, de hierarquia, disciplina, e isso foi para a vida, né? Minha mãe sempre foi a general de casa. Uhum. E é engraçado você falar isso daí, né? Porque geralmente é o homem que é o general, entendeu? Só que minha mãe tomou as rédeas pra ela e foi me dando alguns valores. E aí, junto com a comunidade igreja, né? Que foi o que me acolheu ali naquela comunidade, veio me ensinando mais alguns valores, embutindo alguns valores de fé cristã. Então, isso daí foi o que me ajudou a romper essa bolha e entender que não me encaixava naquele ambiente. E nessa jornada, qual que foi a virada de chave que você olhou e falou assim, esse é o caminho que eu preciso seguir? O que que te atraiu a isso? O que que foi o movimento que te levou a isso? Olha, tinha alguns momentos, vamos dizer assim, que eu saía com os jovens da igreja, né? Tinha alguns momentos que eu saía e eu começava a ver alguns locais diferentes, que havia um mundo fora dali. E isso começou a me despertar curiosidade. Tinha alguma coisa específica que você se apegou ali? Olha, eu via que fora do ciclo ali, do ambiente que eu era criado de comunidade, as pessoas tinham carro, as pessoas tinham casa, as casas tinham piso, sabe? Tinham mesas. E eu falava, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu frequentava as casas de alguns amigos meus fora da comunidade que eu falava, porque eu sempre soube entrar e sair. E eu falava assim, falava, meu, é isso que eu quero pra minha vida. Eu não quero crescer e que meus filhos, minha esposa, morem em uma casa que não tem piso, seja terra batida. Eu quero comer em uma mesa decente. Eu quero. Aí comecei a romper essa bolha e eu sempre quis isso. Aí eu comecei a trabalhar fora, comecei a trabalhar na metalúrgica, depois eu montei a minha primeira empresa quando eu tinha meus 18 para 19 anos ali. E eu comecei a viajar muito. E eu comecei a acessar lugares que eu falava, cara, é isso que eu quero pra mim. É isso que eu quero pra minha família. Não é viver naquele mundinho fechado de comunidade, de Você, fa- escassez, né? você falou pra mim que a não por religião, mas você foi convidada a estar num local e eu sei que você é músico. Esse ponto da música te conectou a pensar diferente também ou não? Olha, quando você entra em como que eu posso falar pra você, uma comunidade, uma, um ciclo de pessoas, alguma coisa vai te atrair pra aquilo, né? E na parte igreja, na parte, eu não vou falar de denominação, enfim, não tô falando Religião, religião, ok. entende? Aham, Mas o que me atraiu muito pra estar naquele ambiente foi a música, né? uhum. Hoje eu toco diversos instrumentos, você mesmo sabe. Eu sou baterista, toco saxofone, flauta transversal, enfim. Mas, assim, o que me deixou naquele ambiente, o que me fazia como uma âncora naquele ambiente era a música. E aí eu comecei a entender, né, que além da música tinha o Cristo, né, que veio fazendo diferença na minha vida, veio me mostrando, veio me ensinando a fé cristã. E aí foi um conjunto, né, de uma obra que vai se encaixando ali, um quebra-cabeça, e aí vai mudando a mente da pessoa, falando, poxa, eu posso viver uma realidade diferente. Meus amigos estão indo por um caminho que eu não preciso ir. No entanto, que tem o quê? Uns 3, 4 anos que eu fui lá. Tem uns 3, 4 anos que eu fui lá onde eu morava e tava conversando com um amigo meu, e falando, meu, cadê fulano? Ah, fulano tá preso. Esse clã, fulano tá morto. Sabe? Então, foram caminhos que cada um quis trilhar. E não é a geografia ali que decide quem você é. É a mente. Uau. Entende? Uhum. Não é a geografia que vai dizer pra você que você tem que ser aquilo. É o quanto que você não cabe, o quanto que aquele ambiente não suporta mais a sua expansão mental. Que uma vez que a mente se expande, nunca mais ela retroage, né? Ela nunca mais volta a ser a mesma. Então, a música, em primeiro lugar, te trouxe uma nova realidade e te trouxe para um ambiente onde que você começou a acessar outros lugares e você viu que existia outras possibilidades de vida, não era só aonde que você morava. Seria S- mais ou menos isso. Sim, sim. É exatamente isso daí. Porque a música, vamos falar de uma forma
religiosa, assim, vamos dizer, igreja. A música dentro da igreja, ela foi fundamental para que eu acessasse aquele ambiente e permanecesse lá. Uhum. E estando na igreja, eu comecei a ir em eventos e a outros lugares que eu fui conhecendo outras pessoas, outras realidades, Uhum. outras visões, e aí fui expandindo a minha mente. No entanto, que eu comecei a trabalhar muito cedo. Em vez de estar na rua aprontando, eu estava trabalhando, entende? Desde de novo, ajudando meu pai, ajudando a minha mãe. Então, assim, isso foi me dando mais força. Falar, poxa, mas eu não quero trabalhar disso para sempre, ajudante de pedreiro para sempre. Eu vou trabalhar em outra coisa, vou trabalhar CLT, depois montei a empresa. Então, quando você começa a acessar lugares, começa a acessar pessoas, começa a ver outras realidades, tudo é possível. Tudo é possível. Então, esse seu pensar diferente foi quando você acessou a música e acessou ambientes. Ambientes que a música me proporcionou, porque eu toquei em diversas bandas, né? Fui na Renascer, toquei enfim, em outras igrejas, toquei fora da igreja também, e conheci várias pessoas, empresários, inclusive, numa demanda aí muito, fui convidado, né, depois de um bom tempo para ser sócio de uma casa noturna, né, de música sertaneja, enfim, não deu muito certo. Eu comecei a ver a administração que não estava muito legal. E isso me impulsionou ao quê? A montar a minha empresa. Isso me impulsionou a fazer o quê? Falar, opa, eu posso ter a minha empresa. Eu não preciso ser sócio de ninguém. Eu posso começar. Entende? Deixa eu te perguntar, depois que você entrou nessa jornada de acessou a música, acessou ambientes diferentes, você começou a entender, a pensar diferente. Opa, aqui tem uma infinita possibilidades. Uhum. E aí você disse que estava numa metalúrgica. E Sim. qual que foi essa virada para você de entender, eu posso agora, eu saí de, eu entendo minha realidade, já acessei outros locais, agora é possível ser um empreendedor. Como é que foi essa sua virada de chave para entender assim, eu posso ter um CNPJ? Fala da história da metalúrgica, é até cômico, né? Porque uma vez que sua mente expande, nunca mais ela retroage. Uhum, Então, eu entrei como ajudante do ajudante. Eu sim. era ajudante do ajudante. Eu ajudava o cara a desamassar pedaço de lata, né? E aí, conforme foi passando o tempo, eu fui como ajudante do operador. O operador que eu sou muito grato a ele por tudo que ele me ensinou. A gente chamava ele de meninão, né? Meninão. Ele é um senhor muito bom, me ensinou tudo que eu sei de metalúrgica, né? Me deu uma oportunidade gigante na empresa de substituir ele. Eu sempre me dei muito bem com gente mais velha, com pessoas mais velhas, né? Uhum. Pessoas mais velhas sempre me atraiu por quê? Conhecimento. Sempre esteja em ambientes de pessoas que vão te levar para o próximo nível. Sempre esteja com pessoas que estão um degrau acima de você. E aí o meninão começou a me ensinar a operar a máquina. E eu fui para operador A, depois operador B. Quando pensou que não, eu já sabia operar quase todas as máquinas da metalúrgica. Só que cheguei no teto. Eu comecei a ser treinado para ser encarregado de piso. Isso com 18 anos, sabe? Uhum. Meu segundo emprego registrado. E eu vi que eu tava chegando no teto já. E quando, assim, você chega no teto que você fala, meu, eu posso alcançar coisas maiores, eu posso ir para lugares maiores, sabe? O ambiente começa a ficar pequeno. Você não vê mais possibilidade de expansão. E aí foi uma oportunidade que eu conversei com eles para me dispensar da empresa. E eles, de bom grado, me dispensaram da empresa, né? No começo fica meio abalado, o que que eu vou fazer da minha vida. Mas Uhum. depois você pensa, fala, meu, vou recomeçar minha vida. Eu recomecei várias vezes, né? No decorrer a gente vai falando disso daí. Essa daí foi o meu primeiro recomeço. Essa daí foi a primeira vez que eu recomecei. Que eu falei, cara, eu vou ter que começar do zero. Vou comprar uma Fiorino. Falei com meu pai. Falei, paizão, o que que o senhor acha? Ele falou, não, vamos pra cima. Um amigo meu falou, meu, monta o CNPJ, sabe? Vai ser legal, vai dar certo. E aí eu comecei com uma Fiorino. Comecei a fazer contatos, né? Criei uma rede de network. Então, toda vez pela manhã eu pegava a Nextel na época. Eu bipava os caras, falava, meu, tem carga hoje? Ó, tem uma carga, vai pra tal lugar. Uhum. E aí eu comecei a fazer networking em todos os lugares que eu passava. Então, ambientes e pessoas muda destinos. Ambientes certos, pessoas certas,
mudam destinos para quem quer expansão. E ambientes na sua linha de raciocínio e pessoas também te faz pensar diferente. Com certeza. Sai fora da caixa. O pensar diferente é quando você sai da bolha. Quando você olha dentro da caixa e fala, meu, tem uma luz aqui. Deixa eu ver se eu consigo ultrapassar para ver o que tem depois disso aqui. Então, eu acredito que para um menino que veio para uma comunidade que morou num barraco de lona e começou a ter essa visão, é preciso também ter muita coragem para poder encarar, porque hoje em dia tem muitos jovens que eles não têm essa ideia de que eu posso sim sair do ponto A para o ponto B. Então você está me dizendo que isso é totalmente possível quando Sim, você está no local certo com pessoas certas. sim, Seria isso? exatamente. Exatamente. Quando você. Olha, eu costumo dizer, ô Eugênia, nós somos protagonistas do nosso próprio destino. Uhum. Entende? Não é você que vai decidir o que eu quero da vida ou não, sou eu. Embora nós, né, como marido e mulher, nós somos uma só carne e caminhamos juntos, mas quando você fala, olha, isso daqui não tá bom pra mim. Que nem hoje eu sou militar de carreira, né, ainda exerço o militarismo, Uhum. estou na ativa. Mas chega um momento eu falar, olha, não serve mais pra mim. Vou procurar uma coisa diferente pra fazer, entende? Não é você que vai decidir por mim, é quando eu ver que a caixinha não me cabe mais. E não está mais me suportando. Eu vou ter que procurar alguma coisa que suporte a minha mentalidade. Suporte aonde eu quero chegar. Uhum. Entende? E é a mesma coisa lá de trás. A facilidade faz com que o jovem da comunidade parta pro crime, que é mais fácil. É mais fácil. Você Agora, teve chances para isso, para poder entrar por esse caminho? E o ah, que que você pensou com para certeza. não ir por esse viés? Olha, o que mais temos na comunidade é a oportunidade de fazer o errado. É o que mais tem oportunidade, porque é um dinheiro fácil. Você tá precisando. Não é porque você é mal. Não é porque você é ruim. É porque é a oportunidade que tem no momento. Esses dias eu estava ouvindo um podcast do Racionais. E eles falam a realidade. Eu trabalhei no Capão por um tempo. Acho que 4 anos eu trabalhei lá. E você vê a realidade do local. Não é que a criança ela é má. É que o drive que foi instalado nela, os programas que foram instalados na cabeça dela, só remetem ela àquilo. Então é muito mais fácil. É difícil você pensar fora da caixa. E aí é onde entra a parte igreja, é onde entra a parte ensinamento, né? O militarismo dos meus pais me ensinaram muito. Você falando no militarismo dos seus pais, hoje jovem, não estou falando da criança, que criança de 0 a 7 anos, ela ainda é uma esponja, ela não consegue ter uma ideia de mundo. Eu, como terapeuta também, né, nessa frente, eu sei bem disso. Mas você falou assim, meus pais militaristas. E hoje o jovem, ele tem essa ideia que os pais, acho que sempre foi assim, né? Os pais, eles não sabem o que estão falando, os pais, eles não sabem o que estão dizendo. O que que você falaria hoje sobre esse comportamento dos seus pais? O Sim. que que eles te ensinaram? Quando eu falo militarismo, né, eles me ensinaram de acordo com o militarismo, eu não tô falando aquela coisa rígida, Uhum, né, de prestar continência, de sentido, direita, esquerda, volver. Não, não. Não tô falando disso. uhum, Eu estou falando de princípios, tá? Eles me ensinaram que dentro da minha casa tinha hierarquia e disciplina. Quem manda é meu pai e minha mãe, uhum. sabe? Quem dá a última palavra ali é o meu pai. Então, esse ensinamento que eu falo não é aquela questão de, ai, coitado do menino, porque os pais militarizaram ele. Não, não. Eu estou falando de ordem e decência, tá? Estou falando de estudar para alcançar algo bom. Eu estou falando que eles sempre me incentivaram a estar em ambientes, por mais que eles não frequentavam, vamos dizer, a igreja, mas minha mãe me levava, meu pai me levava. Quantas vezes? Me deixava na porta da igreja, entende? E me Uhum. incentivavam. Quantas vezes o meu pai ou minha mãe me acompanharam para uma entrevista de emprego quando eu era menor aprendiz? Me acompanhavam nos cursos que eu fiz. Então, quando eu falo militarismo, não é criando um monstro, é falando que, por mais que não fossem militares, né, de carreira, não tivessem sido Uhum. militares de carreira, eles me ensinaram princípios que funcionam e que eu carrego para a vida hoje e eu ensino até para os meus filhos em casa. Então,
como o nosso podcast é Pense Diferente, hoje, o que você falaria para um adolescente que acredita que os pais são pesados, que os pais eh, não tão assertivos? O que você falaria? Qual é o conselho que você dá para esse jovem hoje referente a pai e mãe? Porque a gente sabe também que os nossos pais, eles tiveram, sim, os problemas pessoais dele. Mas você ressignificou isso de uma forma bem assertiva. Você ressignificou no começo ou só foi na jornada que você conseguiu compreender isso? Ó, o primeiro conselho que eu dou pro jovem hoje é honrar pai e mãe. O honrar pai e mãe é um primeiro mandamento com promessa, para que se prolongue os dias, né? E eu não estou falando de religião, eu estou falando de um princípio bíblico. Uhum. Honrar pai e mãe, independente de onde quer que você esteja. É um livro milenar, que é a palavra do Criador, que funciona. Funcionou em mim. Como que não vai funcionar em outras pessoas? E eu era o mais improvável. O neguinho da favela, o pretinho pé de barro, sabe? Né? E funcionou pra mim, entende? Foi transformador, porque tudo que eles falavam, por mais que doía em mim, eu seguia. E eu não dei ruim, sabe? Então, sobre isso, o primeiro mandamento é honrar o pai e a mãe. Então, seria um conselho, independente do que você está sentindo, honre o seu. E o que, que é honrar na sua cabeça? Porque honrar é obedecer. O que, que é honrar? Tá. O, porque o que você está tentando dizer existem princípios no livro milenar que, se você coloca em prática, algo acontece. Então, eu tenho uma informação que, se eu coloco em prática, acontece. E aí você vem com essa informação. Honrar. Mas o que, que é honrar? Tá. A minha visão de honrar, né, tem um ditado que minha mãe falava: faço o que eu digo e não faço o que eu faço, né? Meu princípio de honrar parte disso daí. Eu não preciso fazer o que minha mãe ou meu pai fez porque eles erraram em alguns pontos que eles não queriam que eu errasse. Então, o honrar pai e mãe, na minha visão, é fazer conforme eles me ensinaram para que eu me tornasse 1% melhor do que eles foram. Uau. Entende? Uhum. Eu não preciso mostrar para o mundo, para as pessoas, que eu sou excepcional, que eu sou um super-homem. Mas eu preciso olhar para dentro, olhar para mim mesmo e falar: olha, meu pai chegou até aqui. A minha mãe chegou até aqui. Agora eu quero chegar a 1% a mais. Então, honrar é ir além do que os seus pais te ensinaram, porque até existe essa fala dos pais quando vai ver o filho ali se promovendo, fala, nossa, que honra, Sim. eu tenho, que honra o meu filho estar aqui. Então, isso seria um princípio, honrar é ir além dos meus pais. Exatamente. O dia que eu tomei posse do meu cargo público, né? Minha mãe foi comigo. Meu irmão foi comigo. Minha mãe chorava. Entende? Pro meu pai de criação, meu pai do coração, né? Foi uma vitória gigante. Aí vem falando assim o seu relacionamento com, você fala muito do seu pai do coração, né, o pai de criação. Eu não tive um bom relacionamento no começo com o meu pai biológico, que na minha cabeça, meu pai e minha mãe tinham que estar juntos. Eles tinham que estar juntos independente de qualquer coisa. Eu não sabia separar isso daí, que cada um tem uma vida, que cada um comete seus erros, entende? Uhum. E também podem acertar, não tinha isso. E eu culpava muito o meu pai biológico por ter ido embora, ter separado da minha mãe. Tá tudo bem. Só que a chave da minha vida começou a mudar quando eu perdoei o meu pai biológico. Me fala mais um pouco sobre essa dor de ter sido abandonado pelo seu pai. Tá. Olha só. Deus ele me presenteou com um pai, né? O Vicente é um baita de um cara. Desculpa até a expressão, um puta de um cara. É um cara que me ensinou tudo que eu sei hoje. Bom e ruim, o que fazer e o que não fazer. E é o cara que falava que se me pegasse usando droga, ele ia me quebrar no cacete. Entende? Então, era o fim, é o cúmulo do absurdo. E assim, ele me ensinou muito. Sou muito grato a ele por tudo.
Só que o meu pai biológico também me ensinou muito. Ele me ensinou que o perdão, ele é necessário. Eu não estava prosperando na minha adolescência e juventude porque eu não sabia o significado da palavra perdão. Eu não sabia. As coisas só começaram a andar quando eu fiz 18 anos. Que eu comecei a eu comecei a frequentar lugares e uma dessas posições me proporcionou ir até ele. Uhum. Né? Eu tinha alguns contatos com ele, às vezes não queria falar com ele, eu tinha muito rancor. Quando eu fiz 18 anos, que eu saí da metalúrgica, 19 anos ali, que eu saí da metalúrgica, montei minha empresa, e eu fui convidado a ir até Belo Horizonte. E aí, por alguns afazeres da vida, né? Alguns caminhos da vida, eu tive que passar um fim de semana na casa dele, porque meu carro quebrou. E nisso daí eu consegui ter um relacionamento com ele. Eu pedi perdão pela distância. Ele me pediu perdão, né, por ter ido embora e passado alguns anos sem falar comigo. Isso foi libertador. Cara, isso foi sensacional. Porque eu vi o baita de cara que ele é. Venceu na vida também. Hoje ele mora, é casado, tem o apartamento dele, tem o carro dele. E, cara, ele venceu na vida também. Então, ter sido abandonado pelo teu pai foi um marco, mas no decorrer você pensou diferente. Sim. Vamos trocar essa Você, palavra. Vamos trocar essa palavra? Abandonar? Vamos trocar essa ótica? Vamos colocar outro óculos? Ele fez o que era necessário. Talvez se ele estivesse vivendo aquela vidinha lá na Bahia, lá em Ilhéus, eu estaria preso lá com a Uhum. minha mãe. Ele estaria preso lá, né? E não teria prosperado. Não estou falando que quem mora na Bahia, quem mora em Ilhéus, não prosperou, não. Eu estou falando assim, que ele não teria visto outros horizontes. Viveria a vida dele de adolescência lá. Entende? Ele viveria a vida adulta dele lá, a mesma que ele viveu na adolescência. Então, até nele, essa saída de lá foi expansiva. Entende? Expandiu a mente dele. E tá tudo bem ele ter ido embora. Tá tudo bem. Pra mim, no começo foi porque ruim. eu, que trato pessoas com traumas e com feridas emocionais, eu sei que a ferida do abandono ela traz muitas consequências. Uhum. E você ressignificou esse abandono paterno que hoje a gente sabe que a maioria dos problemas que as pessoas têm é por falta de paternidade. Então você decidiu pensar diferente sobre o seu pai. Você Sim. ressignificou isso. Isso foi gradual? Como é que foi isso? Decisão. Essa é a palavra que define isso daí, né? Meu pai biológico se foi, só que Deus me deu um pai também. Me trouxe um cara que me doutrinou, que me ensinou, que expandiu a minha mente em algumas coisas. Hoje tudo que eu sei devo ao Vicente. Entende? E assim, quando eu decidi Então, liberar o perdão. então perdão não é um sentimento. Não, é decisão. Quando eu decidi liberar o perdão e pedir perdão também, até pelas coisas que eu falei pra ele, a minha vida deslanchou. E aí, parando pra pensar, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas parando pra pensar, depois que aconteceu esse episódio, de eu estar com ele, passar um fim de semana com ele, algumas coisas começaram a prosperar pra mim, porque eu não tinha mais aquele peso, aquele rancor. No entanto que hoje eu ligo pra ele e aí, pai, tudo bem? Sua bênção? Ele, ó, meu filho, Deus abençoe. Ele veio na época de que eu tava me formando, né, no centro de formação militar. Ele veio. Nossa, pra ele foi. Ele realizou o maior sonho dele. Foi tirar foto do lado de um helicóptero. E isso foi comigo. Até hoje, olha, o perfil dele tem uma foto lá, ele do lado do águia, né? Aham. Ele tirou foto do lado do helicóptero. Então, pra mim, estar limpo de mim mesmo, das minhas dores, é transformador. Porque talvez nem teria alcançado o que eu tenho hoje se eu não tivesse liberado o perdão. Então, hoje você me trouxe dois princípios. O princípio da honra, do pai e mãe, já te expandiu a sua mentalidade. Aí depois você me traz outro princípio, que é o princípio do perdão. Sim, E isso te deixou mais leve para poder alcançar outros objetivos. me deixou mais leve pra voar, pra prosperar. Entende? Eu sei que você foi para o empreendedorismo e a tua primeira empresa foi uma transportadora.
Me conta um pouco como que foi isso, esse teto que você chegou e essa jornada de ter batido em um teto e voltado. Olha, eu era um cara de 19 anos ali, 19 para 20 anos, que começou com um sonho e uma Fiorino. Montei uma transportadora, né? Fui atrás de empresas para trabalhar, não era para agregar minha empresa nela, não, era só para trabalhar. Era só isso. Eu não tinha essa visão a mais, né? Eu não tinha uma visão de empreendedorismo. Para mim era só uma Fiorino, um CNPJ para agregar colocar numa empresa lá e trabalhar. Só que os caminhos que eu fui trilhando foram me forçando a crescer. Que nem eu comecei a agregar carros na minha empresa. Então eu tinha veículos carga seca, carga refrigerada. Eu tinha caminhão-tanque agregado na minha empresa. Entende? Já estava cadastrado ali na minha empresa. E eu estava atrás de contratos maiores. Então, quando chegasse esse contrato, eu já estava preparado. Eu já tinha os carros, as pessoas certas para ligar. No entanto, que tinha carga que eu passava para algumas empresas que estavam agregadas na minha ali. Falava, olha, vai para tal lugar e carrega lá no meu lugar. Ó, você vai para tal lugar e carrega no meu lugar. Entende? Então eu comecei a delegar algumas coisas. Foi um Uhum. momento de expansão em 2014, antes da crise do dólar. E aí chegou 2015, bateu uma crise do dólar fortíssimo. Né? E uma das áreas mais afetadas, se não a mais afetada, foi o transporte, a transportadora. Uhum. E cara, isso pra mim foi dolorido, porque bateu essa crise geral que teve no dólar aí e começaram a dispensar as empresas agregadas, inclusive a minha. E aí o que eu tinha a Fiorino, mais dois carros, acabou que eu tive que vender o carro. Eu morava já no centro de Guarulhos, né? Tava morando num condomínio no centro de Guarulhos. E assim, eu comecei a retroagir, voltar, porque não estava mais suportando, né? Eu não tinha mais serviço, eu não tinha mais empresas, eu não tinha mais transporte para fazer. Então eu tive que fazer o quê? Me reinventar a segunda vez. Mas como que foi esse bater no teto e voltar? Até onde que você chegou? Em A tua 2000, mentalidade. A tua mentalidade no sentido de até onde você foi com os recursos que você tinha. tá. Até, qual que foi teu teto? Meu teto falando de business, de financeiro, eu bati 1,5 milhão, né? Eu Uhum. tava para fechar um contrato de 1,5 milhão, tava tudo certo. 2015 ali, o contrato de 1,5 milhão na mão por mês, né? Eu já tava em contato com os meus colaboradores. Ó, vocês vão começar a carregar a partir de tal data em tal empresa. E aí, quando veio essa avalanche, né, a empresa falou, olha, não vamos mais continuar com esse contrato, vou ter que reincidir porque não vamos suportar. As outras empresas que eu carregava também. Então, o meu teto bateu 1,5 milhão de reais. Como que foi pra você entender que você tinha esse contrato de 1,5 milhão e de repente você ter que voltar de novo? O que que você aprendeu com isso e o porquê que você. Porque assim, a gente entende que quem faz uma vez, faz duas, faz três, faz quatro, Sim. certo? Mas naquele momento, o que que nos sustentou essa. Tudo bem, teve a crise, Uhum. perfeito. Mas o que que nos sustentava além disso? Mentalidade. Minha mentalidade. Eu sou o cara, né? O neguinho que veio da favela, Uhum, de 0%. Fui a 100% muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Só que a minha mente não acompanhou. uhum. Entende? Não adianta você ter 10 mil reais na mão se sua mentalidade é de 1.000. Entende? As coisas não vão prosseguir porque você não se preparou para aquilo. Então, quando eu quebrei lá em 2015, minha primeira empresa, eu tive que me reinventar porque a minha mente não estava pronta para aquilo. Eu queria carros bons, eu queria morar bem, eu queria comer nos melhores restaurantes, que era o que eu fazia. As melhores roupas, eu tinha vários ternos dentro do meu closet. Tinha várias roupas que eu queria, tênis, sapato social. Eu tinha. Toda sexta ou sábado, eu jantava num restaurante diferente, fora as viagens. Então, assim, a minha mente, ela estava muito escassa ainda. Ela não estava
pronta para prosperidade financeira. E eu tive que começar e voltar. Comecei, avancei e voltei. Então, você pode ter técnica, você pode ter o CNPJ que for, mas se a tua mentalidade não acompanha, e o que seria essa diferença de pessoas? Me fala um pouco sobre isso. Porque você está falando que você conseguiu atingir esse contrato, Uhum. mas você não conseguiu sustentar, apesar de tido a crise, mas você não conseguiu sustentar isso de Sim. forma mais rápida. Ó, o meu CPF ele tava fraco. Então, assim, CPF fraco, CNPJ fraco. Se você fortalece você como pessoa física, você fortalece o seu interior, a sua mentalidade, você vai atrás de cursos, de especialização, você vai conseguir manter o CNPJ firme. Entende? Tudo que eu aprendi nessa parte administrativa, nessa minha primeira quebra, que eu tive outras, né? E só pode falar que é empreendedor ou empresário quem quebrou, né? Porque você sabe onde você não vai errar de novo. Então, assim, eu não fortaleci o meu CPF, não tinha fluxo de caixa, não pensava no amanhã, eu só queria viver o hoje. Só que tá tudo bem. Cada um tem a vida que merece, né? Assim, eu nunca tive nada. E aí a oportunidade que eu tinha de ter alguma coisa, A tua a minha mentalidade mentalidade de escasso não cria. fazia eu pensar no amanhã, ela fazia eu pensar na barriga hoje. Então eu queria comer tudo hoje, gastar tudo hoje, fazer tudo hoje, porque talvez amanhã ia acabar. Só que se eu tivesse fortalecido o meu CPF, a minha mentalidade, o meu governo próprio, eu estava firme até hoje com a empresa. Ou não, ou teria quebrado em uma outra área. Entende? Então, o primeiro investimento que a gente tem que fazer é em nós mesmos. Mas mesmo, é mentalidade. Traumas. Porque se você for parar pra ver, eu fui quebrando barreiras. Né? A primeira barreira foi a geografia. Eu já não cabia mais ali. A minha segunda barreira foi o perdão, o liberar perdão, o estar limpo, o estar livre de cargas que não eram minhas, que foram criadas na minha cabeça. E aí a minha terceira barreira é o CPF. Era a questão de empreender sem saber o que estava fazendo. Só que nessa primeira quebra que eu tive, eu já sabia onde não errar. Consegue compreender? Que primeiro você fortalece você, seu CPF, para que a sua mente ela consiga projetar para o seu corpo acompanhar. Falando sobre isso, você está falando que a gente precisa fortalecer o nosso CPF. E aí você teve essa jornada de entrar no militarismo, e eu acredito que o militarismo ele forja, dependendo do que você quer. Então, o que que o militarismo te trouxe para que você fortalecesse esse CNPJ, porque eu acredito, esse CPF? Porque eu acredito que você fortaleceu muito teu CPF no militarismo. Ó, para mim chegar no militarismo, eu passei por mais desafios, né? Quando eu quebrei em 2015, eu e minha mãe e meus irmãos saímos de Guarulhos, viemos morar aqui na região, aqui não, né? Na região de Santo Amaro, é meio longe daqui, onde a gente tá. 46. E aí, é, quando eu quebrei em 2015, eu, minha mãe e meus irmãos viemos morar na região de Santo Amaro, ali próximo de Santo Amaro, né? E aí eu fui de empresário a ajudante de pedreiro. E eu recomecei minha vida de novo, sabe? Eu estava numa casa de ganhar X, 2x, 10x por mês, né? E comecei a ganhar 1x por mês. Então, o meu padrão de vida, que era lá em cima, era nível hard, eu tive que pôr o pé no chão, aprender a recalcular de novo. E aí o militarismo ele veio pra mim no momento que eu não acreditava mais, sabe? Minha mãe chegou e falou: "Olha, tem um concurso da Polícia Militar aberto, vai lá e faz." Eu falei: "Não, eu não vou fazer." Ela falou: "Não, tá aqui, ó." Era R$ 60 a inscrição na época. Ela falou: "Tá aqui, ó." Eu falei: "Mãe, não vou." "Não, vai lá, se inscreve e vai pagar." Era a casa lotérica na época. E eu, no último dia, fui lá. No finalzinho da tarde. No último dia de pagar, no finalzinho da tarde, eu fui lá pagar. Não me preparei, não estudei, tá? Porque eu falei, eu vou só fazer pra minha mãe não ficar enchendo o saco. Eu-
o meu temperamento fleumático, ele não gosta de conflito, ele não gosta de ninguém encher um saco. Então eu gosto de estabilidade. Eu falei, meu, na moral, eu vou pagar, vou fazer esse negócio aí pra minha mãe não me encher o saco. Paguei e fiquei esperando. Continuei trabalhando normal, como agente de pedreiro, tal. Você acredita que fui lá fazer o concurso de um lápis, uma caneta azul e uma borracha. E uma barrinha de chocolate e uma água. Esse foi o meu kit concurso. Né? Eu já tinha prestado alguns outros concursos quando eu fiquei maior de idade antes de entrar na metalúrgica, mas já faziam muitos anos. E aí eu fui lá, e é legal isso daí, porque eu fui lá fazer o concurso só por fazer. Passei. Passou-se uns meses, saiu o resultado, eu passei. Eu falei, não acredito. Passei. E fui para a próxima fase. Passei. E fui de fase em fase passando. E quando eu cheguei na fase da parte médica, eu falei, eu não vou passar. Passei. Psicológico, passei. E lá em 2019, eu tomei posse do meu cargo. E eu falei, caraca, o que eu vou fazer agora? Né? Tô numa nova fase. Tô numa nova jornada. Como é que vai ser isso aí? Meu, foi transformador. E o que que o militarismo trouxe para você de diferente, para que você pensasse diferente? Porque mais uma vez você rompeu uma bolha, mais uma vez você entrou em uma outra situação com outras pessoas, com numa geografia diferente. Então, quer dizer, mais uma vez você rompeu, mas ali te trouxe novas informações, as pessoas te trouxe uma nova infinita possibilidades. Sim, E o que que o militarismo te forjou como CPF? tá. O, o meu temperamento fleumático, ele desiste das coisas muito fácil, porque ele quer estabilidade. Primeira coisa que bateu forte quando eu cheguei lá na primeira semana, resiliência. 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 E treina, e corre, e flexão, e abdominal, e barra, e corre, e volta, e aula, e corre, e treina, isso, resiliência. Eu chorava de desespero, porque eu queria largar tudo, ir pro quarto lá, pro quartinho que eu aluguei lá, deitar na cama em modo fetal e chorar, sabe? E o meu interno, ele chorava, porque eu estava sendo forjado a resistir à pressão, entende? Só que tudo que eu passei foi 1% todo dia. 1% na comunidade, 1%, 1%. Quando eu cheguei lá, né, que começou essa intensidade de treino, intensidade de aprendizado, intensidade, pressão, pressão, ó, não vai dar, não tem tempo, corre, isso, aquilo. Eu comecei a entrar em desespero, eu entrava em parafuso. Só que foi me moldando, e eu fui começando a ver que tudo tem um jeito. Bom, Tudo tem um jeito. Eu consegui sobreviver à comunidade, eu consegui sobreviver ao crime, eu consegui sobreviver à escassez e eu consegui entender que a resiliência já estava lá no começo, desde pequeno, e que bom. eu não entendia. Uhum. Só que o treino, aquela parte de treinar, 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 ser colocado ao extremo, efetuar vários disparos com armas diferentes e corre, volta e pega a arma e dispara e volta, isso e aquilo. Aquilo ali só reforçou mais quem eu já era dentro de mim. A resiliência de ter quebrado e voltado, de não ter me entregado à depressão. Eu fiquei um período depressivo, sabe? A resiliência de todo dia recomeçar, de gerar força da onde não tem. Tinha um lema lá na escola Shivunk, né? Os militares que forem acompanhar sabem do que eu tô falando, na nossa quarta companhia de escola. E o Shivunk é o último suspiro, é o último gás, é a última tomada de decisão. Quando você não tem mais força, respira, Shivunk. Era É, uma palavra de âncora que você tinha, que vocês têm na militarismo. lá era a palavra de âncora da nossa companhia, né? Então, lá a gente corria muito. Era a companhia que mais treinava, era a companhia que mais exigia esforço físico. E pra você ter ideia, eu cheguei lá não fazia uma barra.
né? Eu acabei o meu ciclo de formação fazendo 23 barras. Hoje lá em casa eu tenho a barra, eu faço brincando lá. Fico até brincando de vez em quando lá. Então, assim, eu tiro forças da onde eu não tenho. E hoje o que eu falo pra você, eu falo pra quem tá assistindo a gente, tem uma saída pra tudo. É só você pensar diferente. A mudança de mente, ela vai fazer com que o seu corpo, com que as coisas ao redor te acompanhem. Ou você muda e o ambiente é obrigado a mudar por você, ou o ambiente vai te moldar naquele formato. Então, o treino mental de ambientes e pessoas faz você forjar um CPF forte para que tudo ao seu redor comece a acontecer. Sim, hoje nós temos uma empresa. Por mais que eu seja militar de carreira, eu consigo conciliar a empresa, o meu servir, que Uhum, lá eu não vejo mais como meu emprego, eu uhum. vejo como meu servir. Uau. A cada ocorrência que eu vou, a cada pessoa que eu abraço, a cada palavra de ânimo que eu trago no momento de luto, Uhum. é um servir. Então se E aí tornou um propósito de vida. é um propósito de vida. Você lembra que lá no começo eu falei da igreja, Uhum. que me ensinou algumas coisas? Tá incluso nisso daí. Hoje eu consigo levar uma mensagem de esperança, de paz, de tranquilidade quando eu palestro para uma sala de aula de alunos de um ensino médio, de um ensino infantil. A minha mensagem é sempre a mesma. Há possibilidades. Você é o protagonista do seu próprio caminho. Então, o militarismo, ou estar indo ali em uma ocorrência de gravidade ou uma ocorrência de óbito, me proporciona servir pessoas. Porque há oportunidades, entende? Há possibilidades na vida. Eu escolho o caminho que eu quero trilhar. Você escolhe o caminho que você quer trilhar. Uau. Então, é só uma parte da sua história. E aí eu queria te agradecer por estar aqui comigo e compartilhar a sua história, que eu tenho certeza que vai impactar quem está nos assistindo. E aí, para que a gente já está finalizando, eu queria te fazer uma pergunta. Você rompeu muitas bolhas na sua vida. Você saiu de locais e foi conhecendo pessoas e foi acessando ambientes, tomando decisões. Uhum. E eu acredito que no militarismo, como você trouxe, você foi treinando o teu CPF, o teu pessoal, entendendo que ali você estava forjando quem você já era. Se você pudesse deixar uma mensagem hoje e você não conseguisse mais deixar nenhuma mensagem, hoje fosse sua última mensagem, qual mensagem você deixaria para as pessoas? Você é protagonista do seu próprio destino. Viva o hoje intensamente, mas não se esqueça, quem vai abrir o olho amanhã é você. Então você pode direcionar para onde você quer ir. Você é protagonista do seu próprio destino, da sua própria caminhada. É você quem faz o seu caminho. Então, essa seria a mensagem. Tome posse do seu próprio palco. Assuma a sua identidade. Uau. E a sua identidade está em pensar sempre, sempre fora da caixa. Então, fala pra galera aí qual que é o teu Instagram. Bom, meu Instagram, comecei um Instagram novo, né, um tempo atrás. Uhum. É Pra quem... arroba, Pode falar. não, Para quem não sabe, o Iago também ele é mentor de homens. Ele é líder aqui em Alphaville de um grupo de homens empresários. Então, ele chegou também num patamar de liderança onde o próprio militarismo te trouxe, sim. né? Então, além de ser pai, marido, militar cristão e empresário, hoje você também é mentor de homens. Então, qual que é teu arroba para as pessoas poderem estar te seguindo? Eu acho que ela tá apaixonada por mim, porque o olhinho dela tá brilhando. Ó, o meu arroba é o Antunes Oficial, tá? Arroba o Antunes Oficial. Segue lá. Eu vou estar postando alguns cortes, né, dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. E alguns demais também que eu vou trazer uns convidados para vocês. E a gente vai interagindo, né? Nosso grupo de empresários, né, de homens de sucesso ali de Alphaville também está lá, né? E a gente vai crescer nessa comunidade, porque homem forja homem, né? E o homem sozinho é presa fácil. Então, Então, homens se inspiram em outros homens. homens forjam homens. Homens juntos
são mais fortes. E eu Como é acho que é o que nome nós, da tua base lá que você lidera? lá nós somos os homens de sucesso, né? E Uhum, eu lidero uma parte da base visão, que é um propósito de vida. Então, dentro do nosso grupo de homens de sucesso, existem várias bases uhum, com nomes de propósitos, né? uhum. E a minha lá é a visão. Então, é a visão de futuro. É a visão de onde você quer chegar. É a visão de mudança de mente. Então, eu quero agradecer você ter trazido essa história. A gente vai continuar, né? Hoje foi nossa primeira gravação. E eu também quero que as pessoas comecem a me seguir. Eu sou Eugênia Mesquita nas redes sociais, mas mais do que nunca agora no nosso canal Pense Diferente, que seria uma ideia de expansão, assim como o Iago falou, expansão de mentalidade. Como que eu alcanço isso? Acessando novas pessoas, novos ambientes, me treinando todos os dias. E essa sua história que só traz uma verdade. É possível que um garoto da comunidade, não que isso seja ruim, mas ele tem sim a possibilidade de chegar. Não tem infinito para quem quer, quando essa pessoa está disponível. Seria isso? Sim, é o impossível. Já dizia o Chorão, né? É só questão de opinião. Então, é sobre isso. Muito obrigado para você que está nos assistindo e até o próximo episódio. Pessoal, muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês e tamo junto, tá bom? Até os próximos aí.